Tá bom? Então, desculpe, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Está ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tranquilo. Bom, temos uns minutinhos aí, né, Adalberto? Yes. Eu estava pensando de dar uns 3, 4 minutos de delay aí, depois das 3, certo? Para quem... Se alguém estiver chegando de Aparecida, Cruzeiro... Dá tempo que o pessoal está chegando, né? Muito bem. Estamos assim... Se fosse ao vivo mesmo, né? Em Cachoeira. O camarada ia pegar a Dutra, esse negócio todo. Isso. Bom, mas aí já estamos quase em cima aí da hora. Podemos adiantar um pouquinho, né? Então, quero dizer uma boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa live, dando continuidade ao nosso 16º Encontro de Estudos Espíritas sobre o passe. E hoje nós contamos com a exposição do nosso companheiro Adalberto Coelho, de São José, ou São Paulo, né, Adalberto? Depende, né? Depende. Um pé em São José, outro pé em São Paulo. Tá bom. O Adalberto é um estudioso da doutrina espírita e que, inclusive, vem colaborando com a União Espírita, a nossa Casa Espírita, União Espírita Cachoeirense, com a nossa programação anual. Eu quero desde já agradecer por ter aceito o nosso convite e que nós possamos aproveitar mais essa tarde com as colocações esclarecedoras sobre o tema proposto. Eu gostaria de desejar tudo de bom para o Adalberto, que sucesso na sua exposição, Adalberto. Você fica à vontade. Yes. Você. Bem, novamente, boa tarde a todos. E alguns lembretes, alguns alertas antes de iniciar. O primeiro é que quem estiver vendo num celular, coloca na horizontal, porque a nossa ideia é que vocês, por mais que eu seja lindo, a gente vai diminuir a nossa janela e vai colocar algumas telas, porque isso vai facilitar, certo, o nosso trabalho e o entendimento de vocês. As telas foram feitas de uma certa forma que a pessoa possa ler no celular sem precisar de lupa. Mas, mesmo assim, coloque na horizontal que isso irá facilitar. Esse é o primeiro alerta. Segundo, é que vocês vão ter a possibilidade de fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento, em função daquilo que a gente venha estar expondo. Eu vou estar vendo isso simultaneamente à exposição. Se eu souber a resposta, eu dou. Se a gente não souber, a gente anota e depois, de alguma forma, tenta passar para vocês a resposta. Vocês não vão ver, eu acredito, se eu colocar novamente aqui, boa tarde, vocês não vão ver o meu nome, mas sim escrito União Espírita Cachoeirense. Então, quando vocês virem, de alguma forma, alguma escrita com União Espírita Cachoeirense, seria eu que estaria dando o posicionamento. Tá claro. Um terceiro, digamos assim, esclarecimento, é que nós vamos ficar chaveando entre eu estar falando, em tela inteira, ou metade agora, metade o Paulo, mas depois vai ser tela inteira, e os slides, certo? E eu vou colocar um modo onde eu vou ficar reduzido, uma telinha, e na maior parte da tela vai estar aparecendo o slide. Mas no meio tempo, entre um e outro, dependendo da necessidade, a gente vai voltar para a tela inteira. Como é uma live, ou seja, é algo realmente ao vivo, a gente pode
perguntar se alguém teve dúvida ou não. Se ninguém teve dúvida, ou vocês não entenderam, ou a gente está sendo muito bom. Certo? Como normalmente nenhuma das duas coisas acontece, então, eu aconselho que, se tiver alguém com dúvida, faça e aproveite antes que termine a nossa explanação. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Nós estamos dando um certo tempinho, primeiro, para chegar às 3. Segundo, para que, se alguém tiver atrasado na Dutra, esse negócio todo, chegue em tempo. E de tal forma que ninguém perca todo a nossa exposição. Dúvidas, Paulo? Não. Eu acho que tá claro? O comando vai ser com você. Eu ainda não iniciei, certo? Especificamente, só estou dando generalidades, se a gente puder dizer assim. Nós vamos procurar isso, um preâmbulo do introito, porque a gente vai ter um introito especificamente do tema, mas é mais para efetivamente respeitar o horário, não começar antes. E se alguém estiver, volto, a caminho, que dê tempo para que todo mundo chegue. Sim. Eu só vou, por exemplo, mostrar a tela que normalmente nós iremos mostrar para vocês, que é esta, certo? Ou, mais precisamente, esta aqui. Nós vamos preferir esta porque a tela do slide vai ficar melhor, certo? Então, o que nós vamos utilizá-la correntemente. A minha dúvida é se vocês estiverem vendo num celular, se dá efetivamente para ler alguma coisa. A ideia não é ler o que está, mas servir de trampolim para o entendimento. Se estiver minimamente visível, já vai estar ótimo. Voltemos para cá. Pelo ponteirinho aqui, nós estamos já ao vivo, há 11 minutos, 35 segundos e alguns momentos a mais. Novamente, estou perguntando a todos, estão todo mundo me ouvindo bem? Se ninguém responde, ou não estão me ouvindo, ou estão me ouvindo bem. Tranquilo, nossa parte está tudo bem. Ótimo. Ô, Paulo, você quer dar o início ou você já considera que já foi dado o início? Sim, já considero a abertura. Tá bom, então. Passo para você para ficar à vontade. Tá ok. Podemos fazer uma prece inicial, né, Roberto? Tá bom, então. Antes de você iniciar os trabalhos. Então, no momento em que você achar conveniente, pode dar o pontapé inicial.
Nós vamos fazer um momento de reflexão. Inicialmente, nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos essa tarde de sábado, reunidos, ainda que de forma virtual, para buscarmos compreender um pouco mais a doutrina espírita, mas mais particularmente sobre o tema que proposto desta noite, em torno do passe. Então, esperamos que todos possamos tirar grandes lições, não só no conhecimento, mas para aqueles que atuam diretamente nesse trabalho, também possam ser beneficiados. Aos nossos amigos espirituais, mentores, que sempre nos assistem à nossa casa espírita, nosso agradecimento por nos ajudar na realização desse evento. Rogamos as bênçãos do nosso Pai a todos os nossos companheiros, toda a nossa humanidade, que nesse momento precisem muito desse amparo, pelos desafios que nós estamos enfrentando. Rogamos ao Mestre Jesus que nos fortaleça e nos deixe a sua paz, hoje e todos os dias da nossa existência. Ok. Bem, boa tarde a todos. Espera aí, deixa eu colocar aqui inteiro, acho. Boa tarde a todos. Como nós já falamos, mas rapidamente recomendo que quem esteja vendo no celular coloque na horizontal para ficar mais visível. E a partir de agora eu vou colocar a minha imagem reduzida e vou apresentar alguns slides. O nosso objetivo sempre é que o slide sirva de ponte entre aquilo que a gente está falando e aquilo que vocês podem estar entendendo. Didaticamente, se considera que se a pessoa ouve e vê, ela consegue aprender melhor. Essa é que é a ideia. Então, eu vou ficar chaveando entre os slides e a tela inteira. Principalmente se tiver algum tipo de dúvida, interrogação, vocês podem colocar, volto, como pergunta. Eu vou estar vendo simultaneamente, volto, se souber a resposta, dou de imediato, se não a souber, efetivamente anoto, e posteriormente tenta-se dar uma resposta adequada. Bem, vamos passar aqui para a situação de estarmos eu numa tela reduzida e o slide. Eu imagino que vocês estejam conseguindo vê-lo o mais próximo possível de uma tela inteira. Não estou colocando em tela inteira porque exatamente quero continuar numa tela reduzida e o slide. Então, essa é a nossa página de introdução. E ela já tem explicações a serem dadas. O tema, como foi dito, são os passes nas reuniões mediúnicas. E tem como subtítulo Aprendendo com os Espíritos. Esse título, na verdade, tem 3 partes. Tem os passes. Os passes é um tema dentro da doutrina espírita, e mesmo semana passada já foi tratado, extremamente largo, certo? De um amplo espectro. Os passes que nós queremos ver hoje é sobre um aspecto eminentemente prático, se a gente pudesse dizer assim. E, em segunda parte, são os passes dentro de reuniões mediúnicas. Como nós vamos ver, nós temos inúmeros locais onde, dentro da doutrina espírita, se aplica os passes. Mas nós estamos vendo e focando sobre reuniões mediúnicas. E, em terceiro, que é o subtítulo, é Aprendendo com os Espíritos. E nós já podemos explicar por que nós colocamos explicitamente esse Aprendendo com os Espíritos.
Porque esse trabalho que nós vamos apresentar para vocês, ele está baseado num trabalho feito pelo pessoal do Divaldo Franco, lá em Salvador, certo? Dentro de um projeto chamado Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é um projeto que detalha em vários livros pequenos, como esse, que estou mostrando aqui, onde um deles chama-se Passe Aprendendo com os Espíritos, onde, basicamente, na realidade, o pessoal lá de Salvador, ele faz uma espécie do que hoje é muito conhecido aí fora, que é um estudo de casos. Ou seja, como é que, na prática, a espiritualidade aplica os passes durante as reuniões mediúnicas, e principalmente reuniões mediúnicas de desobsessão ou de assistência espiritual. Então, em função disso, é que o livro surgiu e que nós vamos utilizá-lo intensamente no trabalho. Uma segunda observação é que essas reuniões mediúnicas, que está em cor diferente, e não é por acaso, é que nós, aqui mesmo, na União Espírita, não dentro da parte de passes, mas a parte, nós já fizemos um estudo, num sábado, sobre reuniões mediúnicas. E ele, em particular, esse trabalho, teve como pontapé inicial um livro do Chico, que é o Instruções Psicofônicas, que retrata o quê? A parte prática das reuniões de desobsessão em que o Chico participava e tinha o Emmanuel como diretor, digamos assim, espiritual, que é a foto que vocês estão vendo no alto da página à direita. Então, nós vamos tentar e vamos trazer conhecimentos que são do Manuel Filomeno de Miranda, com o pessoal de Salvador, com a parte de orientações para reuniões mediúnicas, vindo dessas instruções psicofônicas do Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Bezerra, para dentro do nosso estudo de hoje. Essa aqui é a ideia em síntese. A questão é como que vamos fazer isso. Esse é o primeiro passo que nós queremos trabalhar. Nós vamos fazer uma pequena introdução. Por quê? Porque exatamente como coloca lá os Instruções Mediúnicas, dentro das reuniões mediúnicas, nós temos aquilo que eles chamam de trio essencial, que nós vamos ver. Tem uma dinâmica, a reunião mediúnica tem uma dinâmica onde o passe está inserido. E a reunião mediúnica tem vários recursos que podem ser usados para assistência espiritual, onde o passe é um deles. Então, a gente precisa ver bem como é que são esses aspectos para entender em si a essência do trabalho, que é sobre os passes, que é o segundo passo, onde nós vamos ver 6 situações de passes. Passes para recompor o espírito ou o médium. Em todas essas passes, situações de passes, é a situação onde você estará dando um passe com o médium mediunizado, na maioria das vezes. O nosso amigo Divaldo Franco, em vários livros dele, ele coloca que apenas 3 situações se aplicaria passes em médios que estejam mediunizados, que é, o primeiro, é exatamente para dar um apoio ao espírito ou ao médium, e a gente vai ver quando isso ocorre. O segundo, seria naquela situação onde o trabalho requer uma regressão de memória do espírito desencarnado, ou de um espírito encarnado na espiritualidade. E, por terceiro lugar, para desfazer situações de mentalizações negativas. São 3 situações básicas. Nós vamos ver aqui 6 delas, que o próprio livro do pessoal Manuel Filomeno de Miranda trata. O segundo é interromper uma comunicação mediúnica, para proteger o médium. O terceiro é para finalizar a reunião, que é o adormecer do espírito. O quarto, como já falamos, é a parte de regressão. O quinto é o desfazer e de homeopatia. E o sexto, que é o encerramento, que nós chamamos aqui a harmonização dos médiuns. Então, são 6 situações eminentemente práticas, reais, que ocorrem todos os dias
em todas as reuniões de assistência espiritual ou de desobsessão. Essa é a essência do nosso trabalho. Vai ter uma conclusão e depois nós vamos mostrar referências. Em particular, nós já queremos destacar essa questão das referências, que é o próximo slide que nós estamos mostrando para vocês. Volto. A essência do nosso trabalho de hoje vai estar baseado em 4 dos 8 livros que fazem parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que nós destacamos aqui como introdução. Por quê? Porque todos aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas dentro dos centros espíritas, seria ótimo se conhecessem esses trabalhos. São orientações de diretrizes eminentemente práticas, baseadas nos ensinamentos doutrinários. E dentro desses 8 livros, que começou em 1993 e foi até 2008, nós vamos utilizar os 4, que são Reuniões Mediúnicas, que é de 93, Terapia pelos Passes, que é aqui passes no sentido geral, a qualidade de como você exerce a sua mediunidade nas reuniões e através dos passos, e, por último, é os passos aprendendo com os espíritos, que é pegar os passes no sentido geral e aplicá-los dentro das reuniões mediúnicas. Então, essa é as referências básicas que nós aconselhamos que vocês consigam tê-las. Uma grande parte delas existe já na internet, pode ser baixado, custo zero, em PDF. Alguns dos livros não existem ainda na mídia, mas a grande parte, sim. Esse é o primeiro ponto, referências principais. Mas, além disso, nós estamos preparando para vocês aquilo que nós estamos denominando de material de suporte. Ou seja, vocês vão receber depois, por e-mail, todos os slides que nós estamos apresentando. Todos eles. Muito possivelmente não vamos conseguir ver todos, por isso que iremos mandar todos eles para vocês. Segundo, vocês vão receber o link deste vídeo que estamos fazendo, porque muitas pessoas poderão não estar disponíveis hoje ou poderão querer rever no futuro, então vão ter o link. Terceiro, nós preparamos um texto exatamente de suporte ao trabalho, que é uma síntese de todos aqueles 4 livros que nós falamos para vocês. E vocês vão receber também esse trabalho, que ele está estruturado, como vocês estão vendo na tela, certo? Em vários capítulos, mas, intencionalmente, ele está construído em forma de perguntas e respostas, para facilitar o entendimento. Então, é esse material de suporte, é essas referências que nós vamos utilizar no nosso trabalho desta tarde. Está claro? Esse é a nossa pequeno preâmbulo. Não chegamos na introdução. Vamos à frente. Como nós dissemos, os passes é algo extremamente aberto dentro da doutrina espírita. Aberto em que sentido? Você pode ter passes em reuniões públicas, como, por exemplo, a União Espírita faz nas sextas-feiras, em que, após as palestras, existem os passos. Praticamente 100% dos centros espíritas utilizam essa mesma metodologia, essa mesma estratégia. Então, são passes em reuniões públicas. Agora, tem passes em reuniões mediúnicas. Tem passes à distância e tem passes fora do centro espírita, em algumas situações. O nosso foco, hoje, são passes nas reuniões mediúnicas, mas não em todas as reuniões mediúnicas. Tem reuniões mediúnicas de assistência espiritual, desobsessão, educação mediúnica, fluidificação, efeitos físicos. O que nós vamos ver, então, são passes em reuniões mediúnicas de assistência espiritual e de desobsessão. Então, é um foco específico. Então, não é um estudo sobre passes em reuniões públicas, nem um estudo de passes sobre a distância, ou em que situações pode-se fazer passes fora do centro espírita, ou passes numa fluidificação, ou passes em efeitos físicos, ou durante uma educação mediúnica.
são passes realizados dentro do ambiente, do objetivo de assistência espiritual e desobsessão. Esse é o foco do nosso trabalho. Então, dito isso, vamos começar com a nossa introdução. Não sei se estou sendo muito rápido, mas estou tentando ser o mais pausado possível. Nós vamos ver agora como introdução, para entendermos esses passes dentro das reuniões mediúnicas, a importância da reunião mediúnica para um desencarnado e a importância da reunião mediúnica para o encarnado. Segundo passo é quais são os elementos dentro dessa reunião mediúnica que trabalham em conjunto para realizar esses passos. E, por último, qual é essa dinâmica? Porque se a gente não entender isso, não vai entender as diretrizes, as orientações, o quando aplicar os passes dentro de uma reunião de assistência espiritual ou de desobsessão. Muito bem. Importância da reunião mediúnica. Só como um parêntese, novamente, não sei se vocês estão conseguindo ver a tela que nós estamos apresentando, com o devido detalhamento. Por que eu falo isso? Porque tem uma figura que está na tela de vocês, à esquerda, no alto da tela, e tem escrito assim, SPEE. Algum de vocês sabe o que significa SPEE? 30 segundos é muito. 15 segundos para responder. SPEE é Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi o primeiro centro espírita do mundo, que tinha como dirigente o Kardec, e a tela, que é um quadro, retrata exatamente uma reunião mediúnica, certo? Dirigida pelo Kardec, com assistência, certo? Espiritual, onde havia, em muitas situações, a comunicação mediúnica. Muito bem. Dito isso, nós dividimos a tela em duas partes. Estão vendo uma faixa preta no meio? Intencionalmente, nós estamos colocando ela no meio. Por quê? Porque tem dois aspectos da importância da reunião mediúnica. Uma importância para o lado espiritual, o plano espiritual, e uma importância para o lado do plano material. E como vocês estão vendo, tem uma seta vermelha em cada um desses aspectos. Por quê? Porque essas setas que está ligado à questão dos passos. Vamos por partes. Qual é a importância da reunião mediúnica, de uma reunião mediúnica, para os desencarnados? Nós listamos aí 5. Teria mais? Sim, essas são as principais. Primeiro, auxiliar a adaptação de desencarnados. Ou seja, é aquela situação onde você não está muito numa reunião de desobsessão, está numa reunião dita de assistência espiritual. Ou seja, vem sendo trazido pela espiritualidade espíritos que muitas vezes não sabem que estão desencarnados, não sabem onde estão, como estão, em que situação estão. Então, a reunião serve como digamos assim, um esclarecimento deles perante a situação que estão vivendo. Segundo, fornecer energias magnéticas aos desencarnados. É aí que entra os passos que nós queremos ver. É nesse ponto aí. Certo? Então, mas só que aqui não está dizendo que energias são essas, quando utilizá-las e de que forma. Terceiro, esclarecer os desencarnados, que é a chamada doutrinação, o esclarecimento, certo? Que também seria um assunto à parte. Aliás, cada um desses assuntos, esses itens seriam um assunto à parte. Nós vamos ver os passos. Quarto, é o inverso do primeiro. O primeiro seria ajudar quem desencarnou. O quarto é ajudar quem vai reencarnar. Em muitas situações, também ocorre a comunicação de espíritos que estão em preparo para o seu reencarno.
E, por último, nós colocamos aqui amparar suicidas, drogados, depressivos, que é a essência, digamos assim, ou aspectos das reuniões de desobsessão. Certo? São aquelas reuniões onde, efetivamente, você está fazendo quase que como uma cirurgia espiritual. E nós destacamos aqui 3 aspectos. Por quê? Porque mês passado, quem esteja lembrado, nós fizemos o tema para a União, como fosse uma palestra para sexta, que era a obsessão como uma pandemia. E nós mostramos que por trás do processo obsessivo tem 3 grandes flagelos hoje em dia, que é o suicídio, as drogas e os processos depressivos. E os 3 é a materialização de graves processos obsessivos. Portanto, aí é que entra as reuniões de desobsessão. Muito bem, esses são os aspectos importantes, não são os únicos, mas os mais relevantes da reunião mediúnica. Agora, sobre a ótica de quem está no plano material. Nós listamos 6. E o primeiro é aprimoramento e suporte da atividade mediúnica. É aí que entram os passes também. Porque os passes, como nós vamos ver, não é apenas um fornecimento de energia para o desencarnado. Em muitas situações, vamos dar suporte para o médium que esteja recebendo aquele espírito que esteja necessitado. E é um suporte para a atividade mediúnica. A atividade mediúnica aqui pode ser uma educação mediúnica, pode ser uma desobsessão ou pode ser uma assistência espiritual, simplesmente. Segundo, é a capacitação, ou seja, através da reunião mediúnica, você vai aperfeiçoando os médiuns, os doutrinadores, quem transmite os passes, quem dirige. Terceiro, procurar, através das comunicações, entender melhor quais são e como é que a vida espiritual, na realidade, é. Quarto, entendendo a vida espiritual, nós vamos entender melhor a imortalidade e a misericórdia. A misericórdia aqui está no sentido da justiça divina, porque a gente vai ver e ver, certo? Processos obsessivos, que são, muitas vezes, processos obsessivos karmáticos, ou seja, devidos a débitos de vidas passadas. E a desobsessão é uma misericórdia do Cristo ajudando-nos. Quinto, em muitas situações, a reunião de desobsessão ela não apenas atende a um espírito necessitado, mas vem atender aos próprios trabalhadores da casa. Porque uma casa é um núcleo de socorro. E esse núcleo, em muitas situações, ele sofre ataques espirituais. Então, em muitas situações, as reuniões sobre a ótica de importância para o encarnado é um processo de defesa para a casa e os seus integrantes. E, por último, é óbvio que decorre de todos os outros, através do trabalho, da atividade mediúnica, você adquire mérito. Então, essas são as importâncias básicas de uma reunião mediúnica. Nós vamos ver 2 aspectos apenas, que estão relacionados aos passes, que é o fornecer energias para o desencarnado. A questão aqui é quando, de que forma fazer isso. E, pelo lado de quem está na matéria, é o suporte para o médium que esteja desenvolvendo, que esteja desempenhando uma atividade mediúnica. Então, é dentro dessa ideia que nós colocamos a importância da reunião mediúnica. Está claro? Muito bem. O passo seguinte é ver quem participa da reunião mediúnica. Aí vem aquilo que nós falamos no começo, que quando nós fizemos esse assunto, reunião mediúnica em si, e não passe simplesmente, dentro da União, num sábado, nós utilizamos como base o livro Instruções Psicofônicas, que é um livro especial, não apenas porque ele retrata
as comunicações recebidas pelo Chico em reuniões de desobsessão, mas porque, naquela época, na década de 1957, 1958, 1955, eram as primeiras reuniões mediúnicas gravadas. Então, o livro Instruções Psicofônicas é um livro que não foi psicografado. Ele foi gravado e depois transcrito. E lá, numa das mensagens, na mensagem de capítulo 59, o nosso amigo Emmanuel diz, olha, uma reunião mediúnica tem um trio essencial. Quem é o trio? É o orientador, é o médium e o assistente. O orientador quem é? É o dirigente. O médium é aquele, efetivamente, que é a interface entre o plano espiritual e o plano material. E tem um assistente. O assistente tem vários nomes. Pode ser o passista, pode ser o doutrinador. É esse trio que interage dentro da reunião mediúnica, exercendo a atividade de ajuda para o plano espiritual e para o plano material. Então, é esse trio que precisa trabalhar bem. É esse trio que vai estar ligado aos passes, em particular. E como é essa dinâmica? Se vocês novamente estão vendo a tela que nós estamos mostrando, vocês estão vendo que nós colocamos à direita uma espécie de uma pirâmide, que como tivesse vida. Por quê? Porque ela está tentando retratar que a reunião mediúnica é algo dinâmico. Envolve, muitas vezes, dezenas de espíritos no plano espiritual e uma dezena, muitas vezes, de pessoas na matéria, interfaceando entre si, por mais que a gente não perceba. Por exemplo, o dirigente tem ligações com o doutrinador, com o médium, com os assistentes, para muitas vezes ver o que está ocorrendo, se precisa interferir ou não. O doutrinador, ele tem uma ligação direta com o médium, tem uma ligação, muitas vezes, direta e intuitiva com o plano espiritual. O mentor, do outro lado, ele interfaceia com o espírito que o próprio plano espiritual trouxe, com o médium, porque ele tem que acoplar o necessitado espiritual ao médium, ele tem que intuir o doutrinador na sua diretriva, ele tem que também intuir o dirigente da reunião, qual é o segmento que a reunião vai se dar. Então, é um processo eminentemente dinâmico, que nós, na matéria, vemos muito pouco desse processo. É uma ponta do iceberg a comunicação mediúnica, e menos ainda o passe, que é alguns momentos, alguns instantes, alguns minutos, de um trabalho que muitas vezes começou semanas antes, que se materializa numa reunião mediúnica. Então, o passe está inserido dentro dessa dinâmica. E da mesma forma como tem, e foi dito que tem um trio essencial, nós dizemos que existe um triângulo essencial numa reunião mediúnica, onde o centro desse triângulo é o espírito que está sendo ajudado. Num dos pontos do triângulo tem o dirigente, que é o dirigente material e o dirigente espiritual. Na outra ponta tem o médium. O médium material, porque tem os médios no plano espiritual também. E a outra ponta do triângulo tem os assistentes, que é os assistentes do lado daqui e do lado de lá também, que é o doutrinador, o que dá a sustentação, que faz os passes. Então, é esse triângulo que ele é dinâmico. Eu coloquei intencionalmente em cada lado do triângulo diretivas, uma do Paulo de Tarso, outra do Francisco de Assis e outra do Kardec. Não temos tempo aqui
vai explicar, certo? Cada uma dessas diretivas dentro das reuniões mediúnicas. O importante agora, básico agora, certo? É ver quais são os recursos que esse triângulo essencial pode usar para dar suporte ao espírito e ao médium. Que recursos são esses? Esses recursos, nós poderíamos dizer, têm que ser aplicados com fé, esperança e caridade. Eles têm que ter, dentro das pessoas, um processo de sorrir, orar e trabalhar. E que tem que ser feito com fraternidade, esforço e respeito, que é a solidariedade, o trabalho e a tolerância. É esse triângulo que precisa ser trabalhado bem, e, em particular, os passos. Não podemos perder o foco. O nosso trabalho é passe. Não é ver a questão da prece, porque a prece é um recurso da reunião mediúnica. Um recurso para começar, um recurso durante, um recurso para encerrar. O choque anímico, que é um nome bonito, não? Choque anímico, a pessoa pode até imaginar que é um choque elétrico, mas não é, certo? É uma forma, digamos assim, técnica de colocar que é a comunicação mediúnica. É o entrechoque de energias do desencarnado com as energias do médium. Só isso já serviria como socorro para o espírito desencarnado. Aliás, é esse entrechoque de energias entre o espírito desencarnado e o médium que leva, muitas vezes, à necessidade de aplicação de passes, de socorro ao espírito e de socorro ao médium. E, por último, doação amorosa, certo? Que é o nome da doutrinação. Então, são recursos, e não são os únicos, que são utilizáveis dentro de reuniões mediúnicas. O que nós vamos ver é o que está em letras maiúsculas e maiores. É o passe. Cada um desses itens seria um trabalho à parte. A prece, a comunicação, a doutrinação, o que estamos e vamos ver, porque ainda não começamos a ver, é a questão dos passes, que tem duas grandes áreas. Uma é o suporte ao espírito desencarnado. E segundo, é suporte ao médium que esteja realizando o trabalho mediúnico. Está claro? Vamos voltar à situação de tela inteira. Está claro? Certo? Ficou alguma dúvida? Muito bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Daqui para frente, ele eminentemente vai ser em cima, digamos, de situações eminentemente práticas. O que nós queremos dizer com isso? Primeiro, nós vamos ver quais são as diretivas e orientações gerais sobre passes. Quem aplicar, quando aplicar, de que forma aplicar, tempo. Depois, tendo essas diretivas gerais e básicas, aí sim nós vamos ver aquelas 6 situações de quando aplicar o passe dentro das reuniões mediúnicas. Já esclarecemos, são as únicas 6 situações em que você pode aplicar o passe num médium mediunizado? Não. Estamos vendo as principais. Estamos vendo aquelas que o nosso amigo Divaldo Franco e que os livros apresentam como as mais comuns e essenciais. Muito bem. Primeiro, recomendações gerais. Quais são as energias que são transmitidas num passe?
basicamente de 3 origens. Do próprio médium, denominado de fluido vital, do plano espiritual, do mentor, que é o fluido espiritual, e a junção dos dois situações, que é o fluido vital mais o fluido espiritual. Nos passes, certo? Poderá, nas reuniões mediúnicas, poderá ocorrer, e normalmente vai ocorrer, a situação onde estará sendo transmitido, certo? Um fluido vindo de quem esteja dando um, somado com energias vindo do plano espiritual. Segundo ponto, movimento das mãos durante o passe. O que se orienta é que os passes sejam dados no sentido de cima para baixo, ou seja, dos chakras ou dos centros de energia superiores aos inferiores. Nunca reverso. Ou seja, você inicia o processo nos chakras coronário e, se for o caso, vai descendo eles, dentro de uma movimentação. Esse movimento das mãos, elas têm 3 etapas, que é o passo seguinte da tela que vocês estão vendo, que nós denominamos de dispersão, pausa, que é uma parada, e doação. A generalidade dos passos, inclusive os passos, por exemplo, em reuniões públicas, se começa, em muitas situações, com uma dispersão, dá-se uma parada e depois a doação em si. Por mais que em muitas situações só apareça que você esteja fazendo uma doação. Mas essas são as etapas essenciais do passe. E numa reunião mediúnica, como nós vamos ver, certo? Elas são essenciais. Em muitas situações é preciso fazer uma dispersão, ou seja, uma limpeza dos fluidos muito pesados que o desencarnado está trazendo e que está acumulando no aparelho mediúnico. Então, são essas 3 pontos essenciais, primeiro, sobre os passes. Quais são os tipos, o sentido e as etapas. Próximo passo. Passe mediunizado. Preferencialmente, não. Essa é a posição e esse é o posicionamento do Divaldo e dentro daqueles livros do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Ou seja, preferencialmente, quem vai dar o passe, no caso de uma reunião mediúnica, o médium pode estar mediunizado, mas quem esteja dando o passe não necessariamente precisa estar também mediunizado, e a orientação é que, preferencialmente, não esteja. Segundo, evitar tocar no médium, seja durante a transmissão do passe, ou seja durante o diálogo, a doutrinação, chamada doutrinação. Terceiro, qual é o tempo? Aqui nós colocamos tempo de comunicação como um parâmetro. Essa é uma posição do próprio nosso amigo André Luiz, no livro Desobsessão, certo? Em que ele coloca qual é o tempo médio de uma comunicação mediúnica, de uma assistência espiritual. Ele coloca em torno de 10 minutos. É como um parâmetro. Não significa que uma comunicação não possa durar 3 minutos ou que ela não venha a durar 15 minutos. Ele está dando uma condição, dentro da engenharia que eu trabalho, é uma condição de contorno. Ou seja, em torno de 10 minutos fica o atendimento espiritual. Por que estamos destacando isso se estamos trabalhando de passe? Por quê? Porque se a comunicação tem um tempo em torno de 10 minutos, um passe não pode durar 12. Entenderam? Ou seja, o passe é um processo que ele fica embutido dentro desses 10 minutos. Ou, talvez, como se fosse um jogo de futebol, é aquele tempo a mais que o juiz dá além dos 45 minutos. Então,
O passe pode ser um tempo a mais de 1 ou 2 minutos a mais que se venha a se dar dentro desses 10 minutos em função de uma necessidade específica que tenha sido observada da necessidade da transmissão do passe. Está claro? Muito bem. Vamos ao passo seguinte. Quem aplica o passe na reunião mediúnica? Veja bem que nós estamos aqui já afunilando. Né? Já falamos, o passe pode ser passe em reunião pública, passe em situações à distância, passes fora do centro, por exemplo, em hospital ou numa situação específica. O que nós estamos vendo aqui é passes dentro de reuniões mediúnicas. Então, é aí que vem aqui. Quem aplica? De preferência, é o próprio doutrinador. Por quê? Porque é ele que, em primeiro lugar, vai ver claramente quais são as circunstâncias em que esteja sendo necessidade de aplicar o passe. Não significa que ele não possa ser ajudado por um integrante daquele trio. Estão lembrados do trio? Pode ter alguém dentro da própria reunião, sob o aspecto material, que venha a o ajudar nesse passe. Tudo bem. Estamos dizendo aqui, de preferência, o passe no médium mediunizado que esteja recebendo um espírito necessitado e que venha a necessitar de uma transmissão de passes, normalmente passes dispersivos. Quem deva dar é o doutrinador. Segundo ponto, que é a essência do nosso trabalho de hoje, é quando e como. Quando, o quem, está muito claro. A questão que muitas vezes fica em dúvida, que é o que o projeto Manuel Filomeno de Miranda coloca, que é o que está colocado na tela de vocês à direita, certo? É esse quando e o como. Esses são os pontos que nós vamos ver agora para frente. Quando e como. E, novamente, relembro, vocês vão receber um arquivo texto que tem todos esses itens por escrito. Não é apenas nós falando, e não apenas escrito, mas por quem escreveu e quando e onde escreveu. Vamos para frente. Muito bem. Então, relembrando que nós já falamos isso aqui, as 6 situações práticas nas quais nós vamos ver se quando e como. Quando é isso? Quando for necessário a recomposição emocional, essa palavra emocional não é absolutamente precisa. Na verdade, é uma recomposição psíquica, fluídica, do desencarnado e do médium, para dar condição para que a doutrinação continue. Segundo, muitas vezes há necessidade de interromper a comunicação mediúnica, porque a reunião já está para o fim, por N razões que a espiritualidade possa ver que a comunicação foi uma primeira parte. Ocorre isso, certo? O espírito muitas vezes precisa vir várias vezes a uma reunião para ir tendo melhoras paulatinas. Terceiro, ajudá-lo a ele adormecer para melhor se enquadrar na espiritualidade. Quarto, auxiliar na regressão de memória em espíritos para desfazer ideosplastia e, por último, é a parte de harmonização. Se vocês forem ver com carinho a tela e com atenção, vão perceber que tem uma numeração de 1 a 6. Mas o número 1, o número 4 e o número 5 estão grifados. Por quê? Porque nós já falamos aqui. Essencialmente, o quando 1, o quando 2 e o quando 5 são os principais.
de aplicarmos os passes num médium mediunizado que esteja atendendo a um espírito desencarnado muito necessitado. Então, são esses 6 casos que nós vamos ver da agora em diante. Precisam de um tempo para respirar, ir ao banheiro, tomar uma água. Muito bem. Eu faço a pergunta e não espero a resposta. Mas vamos em frente. Antes, nós queremos aproveitar, e a palavra intencionalmente é aproveitar, porque esses 6 casos que nós vamos ver, o projeto Manuel Filomeno de Miranda fez um trabalho extraordinário. Eles praticamente varreram todos os livros do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Por que o livro do Manuel Filomeno de Miranda? Primeiro, porque é um mentor que trabalha diretamente com o Divaldo, lá em Salvador. Segundo, porque o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda é um especialista onde? Em desobsessão e obsessão, que é a essência das reuniões mediúnicas, dos passos que nós estamos vendo. Então, eles foram atrás dos livros que mostram a espiritualidade exercendo a ação de passes em reuniões de desobsessão. E selecionaram 6 livros, que é o que está na tela de vocês. E que nós estamos colocando porque nós aconselhamos que todos eles sejam conhecidos. Em particular, um deles nós já ouvimos este ano, dentro daquele tema que nós vimos, obsessão, pandemia. E nós dissemos, olha, nós estamos fazendo o tema por 2 razões. Um, porque estamos fazendo um gancho com a pandemia do coronavírus. E segundo, porque é os 50 anos, que foi o primeiro livro do Manuel Filomeno de Miranda, em 1970, que ele tem uma introdução, que é quase um livro sobre obsessão e desobsessão. O segundo é o Grilhões Partidos, que é de 74, que ficou conhecido dentro da literatura espírita brasileira, porque tem um acontecimento marcante de obsessão, de subjugação de uma moça no seu aniversário, na sua festa de aniversário, de 15 anos, certo? Ela, no meio da festa, certo? Agride fisicamente o seu próprio pai, em função de um processo gravíssimo, obsessivo. Terceiro, Nas Fronteiras da Loucura, que é de 82, que também ficou conhecido dentro da doutrina, dentro do movimento espírita. Por quê? Porque ele retrata, certo, o tratamento, um hospital construído e dirigido pelo Bezerra de Menezes durante um carnaval no Rio de Janeiro, onde ele mostra claramente, certo, a influência obsessiva dentro do carnaval, em particular nas drogas. Quarto, referência que é usada e que nós vamos usar no nosso espaço, é o Trilhas da Libertação, que também ficou famoso. Por quê? Porque ele retrata ao assunto que nós vamos ver ainda dentro da União Espírita no futuro, né, que é a estratégia das trevas de domínio, de tentativa de domínio da matéria. Estratégias. E a palavra que nós estamos usando é estratégias mesmo. São 4 estratégias. O livro demonstra claramente isso. Quinto, Tormentos da Obsessão, de 2001. Por que ele também se tornou um best-seller dentro do movimento espírita brasileiro? Por quê? Porque nesse livro, não é o Bezerra de Menezes que trabalha, é o nosso amigo Eurípides Massanudo. E ele retrata o quê? Ele retrata o trabalho de um hospital chamado Esperança, que trata de quem? De espíritos desencarnados. Que espíritos desencarnados? Espíritas. Que espíritas? Médios. Que médios fracassados? É um estudo de casos. O mentor, Manuel Filomeno de Miranda, junto com Eurípides, mostra inúmeros
casos de médios que não souberam participar daquele triângulo. Parece que a gente falou do triângulo, certo? Não é o triângulo das Bermudas, mas é o triângulo mediúnico, né? Onde, muitas vezes, o médium, de repente, não mais que de repente, se tornou uma nota dissonante naquele triângulo. Quais são as consequências? Vejam os tormentos da obsessão. E, por último, o sexo-obsessão, que se tornou famoso dentro da doutrina espírita, porque ele, em 2003, mostrou claramente o envolvimento da pedofilia com processos obsessivos. E os nossos amigos desse trabalho que nós estamos fazendo utilizam exemplos de cada um desses livros para exemplificar como aplicar, como é que a espiritualidade aplica passes em desencarnados, em encarnados em desdobramento espiritual, como aplica o passe no médium que esteja recebendo espíritos em tratamento. Essa é a razão de nós estamos colocando e fazemos esses comentários sobre esses livros. Muito bem. Daqui para frente vão ser 6 telas, apenas 6 telas, onde cada tela nós vamos ver um caso de aplicação. Quando. Então, vão ter 3 janelas. Estão observando a tela? Eu espero que estejam conseguindo ver claramente. São 3 janelas. É o quando. Outro é qual é a diretriz. Segundo é o como fazer. E o terceiro é onde eu posso ver em detalhes isso que nós estamos falando. Porque o que nós vamos falar aqui é segundos, minutos. E nós queremos que vocês possam ir lá na origem. Por isso que fizemos comentário de cada um dos livros. Porque as referências que vamos mostrar vão ser tiradas daqueles livros. O projeto Manuel Filomeno de Miranda mostra todos esses casos. Os trabalhos, o trabalho que nós vamos montar, o texto, faz uma síntese de todos esses casos. Certo? É como fosse digamos assim, um facilitador para o entendimento rápido de cada uma dessas situações. Muito bem. Recomposição emocional e procedimento das atividades. A palavra emocional aqui, ela é pobre. O objetivo não é apenas uma recomposição emocional, é uma recomposição emocional, psíquica, fluídica, energética do espírito que esteja dando a comunicação e do médium. Muito bem. Agora, quando aplicarmos esse passo? Aí é que vem a diretiva. Que o doutrinador ou o dirigente, porque muitas vezes o dirigente é o próprio doutrinador, ele identificar que o médium esteja apresentando situações de angústia, de asfixia, de situações em que perceba claramente que a comunicação está sendo extremamente pesada para o médium. Ou seja, está havendo uma intoxicação fluídica do desencarnado dentro com o aparelho mediúnico. Então, é nessas situações que se enquadra essa recomposição fluídica, emocional, psíquica, da aplicação dos passes. Ou seja, não vai ser em toda a comunicação mediúnica em que o doutrinador ou o dirigente identifica essas situações. Se ele não identificar essas situações, não há por que a necessidade da aplicação do passe. Ou seja, a regra é a não necessidade da aplicação do passe. Mas, em muitos casos, ele tem que claramente identificar ou ter uma intuição
partida do plano espiritual da necessidade da aplicação do passe, que pode ser ele a aplicar, ou um passista, ou os dois. Segundo, que passes? A diretriz é passes dispersivos no coronário e no cerebral, seguidos de revitalização. Dispersivos, se vocês forem no livro, aqui só está uma síntese, certo? São passes rotativos, tanto no coronário como no frontal, 2 ou 3 vezes, e passes longitudinais. E a revitalização, que é aquilo que nós conhecemos como impor as mãos sobre esses dois passos, sobre esses dois chakras. Então, essencialmente, essas são as diretivas para a aplicação dos passes nessas circunstâncias. Voltando às circunstâncias em que perceba-se claramente que existe um sofrimento, tanto no espírito desencarnado, por exemplo, a situação típica de um suicida que esteja dando uma comunicação mediúnica através de um médium. É a situação clara onde os fluidos de um suicida são os fluidos muito pesados que impregna na comunicação mediúnica, em que efetivamente há necessidade da dispersão desses fluidos para ajudar o suicida e para a continuação da comunicação mediúnica e do esclarecimento por parte do doutrinador. Nós observamos que em muitas situações, isso aqui é um apêndice, porque não estamos tratando de passes em desenvolvimento mediúnico, mas muitas vezes ocorre que em desenvolvimento mediúnico, em que a espiritualidade também, muitas vezes, para o exercício, o aprimoramento mediúnico, traz espíritos necessitados em que se veja a necessidade de aplicar no médio em desenvolvimento também passes. Mas é uma exceção à parte. Muito bem, esse é o primeiro exemplo. As referências é o que está vendo aí, certo? São de 2 livros, sempre vão ter 2 exemplos. No trabalho do Manuel Filomeno de Miranda, do Projetos, é dado, muitas vezes, mais exemplos. No trabalho que nós vamos deixar para vocês, são sempre 2. Nós estamos reproduzindo integralmente o exemplo, certo? No caso, é uma situação onde o plano espiritual aplica passe no espírito, é o mentor aplicando no próprio espírito, e ele aplica da forma como nós estamos falando. E no outro, que nos grilhões partidos, é o doutrinador que aplica sobre intuição do plano espiritual. Certo? Então, pode ocorrer as 2 situações. Porque sessões mediúnicas, reuniões mediúnicas, não ocorrem só no plano material. Na realidade, quase sempre existe uma continuação da reunião mediúnica que ocorreu na matéria com um desdobramento depois, durante a madrugada, de uma reunião de finalização, de complementação ou de desdobramento daquilo que ocorreu durante a reunião mediúnica de obsessão feita no período da noite. Não é sempre, mas em muitos casos é o que ocorre. Muito bem, esse é o primeiro caso. Segundo, interromper uma comunicação mediúnica. Interromper, novamente, estão vendo? A tela sempre vai ter quando, diretriz, procedimento e referências. Quando? Aqui eu faço inverso. Estão vendo o quadro do quando? A janela que está escrito assim, quando, que está à direita? Tem um traço no meio. Por que o traço? Porque nós colocamos aqui emergências. O que significa isso?
que essa diretriz de aplicação de passes para interromper uma comunicação pode ocorrer de uma forma emergencial, não numa reunião mediúnica. Quando? Por exemplo, numa situação de uma reunião pública, em que muitas vezes a pessoa que está lá é um médium em desequilíbrio e que ele dá uma comunicação. Nesse instante, precisa ser aplicado um passe para interromper a comunicação desequilibrada que está sendo dada no local e no momento inadequado. Agora, trazendo essa situação para dentro de uma reunião mediúnica, é a situação onde, muitas vezes, a comunicação está se tornando e saindo de controle, certo? Situação anômala, certo? O médium está querendo subir em cima da mesa, esburrando a mesa, quebrando a mesa, ou seja, em situações em que se observa que está saindo de controle a situação. Então, precisa-se interromper a comunicação, precisa-se interromper aquele processo, certo? Para aquilo que a gente chama de necessidade de serviço, ou em outras situações mais tranquilas do que essa que acabamos de falar, em que a espiritualidade veio apenas fazer uma primeira etapa de um trabalho. Então, vamos interromper a comunicação através de quê? De passes dispersivos no coronário e no cerebral. Novamente. Aqui não tem a imposição de mãos. Diferente do outro, do primeiro. Porque o primeiro, você tinha de dispersar as energias do espírito e depois fortalecê-lo. Ele e o médium. Aqui nós estamos querendo interromper a comunicação. Então, é uma dispersão. É como um fechar de portas. Os dois exemplos, novamente, certo? No livro Trilhas da Libertação, onde o doutrinador, na matéria, aplica esses passos dispersivos para exatamente interromper a comunicação, certo? E no Trilhas da Libertação também, no qual aqui é o mentor que utiliza aparelhamento espiritual. Nós, intencionalmente, escolhemos esse exemplo para um comentário que nós queremos fazer. Estão lembrados que nós colocamos aqui que dentro das reuniões mediúnicas nós temos mecanismos de ajuda. Quais são os mecanismos? Passe, prece, a comunicação em si e a doutrinação. Tem um quinto. Qual é o quinto que nós não falamos? São esses aparelhamentos espirituais que a espiritualidade usa e utiliza e que traz para as reuniões mediúnicas, né, para dar apoio à comunicação, dar apoio para a parte de sonoterapia, dar apoio para a parte de mostrar quadros. Então, é uma série de aparelhamentos que são utilizados pela espiritualidade que nós, encarnados, nem às vezes percebemos. Nem às vezes somos alertados que existem e estão sendo usados pela espiritualidade. E nós utilizamos, para ficar, digamos assim, concreto, nós dizemos que toda desobsessão é um ato cirúrgico. Por quê? Porque uma obsessão é um tumor. Um tumor, às vezes, extremamente entranhado. Então, a desobsessão é um ato de extirpar um tumor. É um ato cirúrgico. Então, tem um pré-operatório, tem um operatório, tem um pós-operatório. Por isso que é extremamente delicado uma reunião de desobsessão e a necessidade dos passes. Porque os passes é como fosse um analgésico, às vezes, que eu esteja aplicando ao enfermo que está sendo operado.
O passe, às vezes, é como fosse o antisséptico que está sendo aplicado. Eu estou limpando a área em que vai ser feita a extirpação do tumor. É aí que entra, certo, o procedimento médico denominado passe. Daí a relevância dos passes na reunião mediúnica. Esse mesmo trabalho é realizado na espiritualidade. Em paralelo ou depois em seguimento. Muito bem, vimos 2 situações. E o nosso tempo está correndo. Terceiro, sonoterapia, ou para finalizar o atendimento. É tipicamente o quando? Quando se observa que efetivamente o espírito ele está sobrecarregado. Aqui não é tanto de energias muito degradadas, mas é de modos de pensar. Certo? É a situação, muitas vezes, de complexo de culpa, em que se observa que é necessário que o espírito pare um pouco, adormeça, certo? Então, o passe vai ser uma ponte para um tratamento. É como está no quando, certo? Em que o doutrinador ou o dirigente, ele, através da aplicação de passes, não agora, primeiro dispersivos, mas primeiro longitudinais, e depois dispersivos, ele, ao mesmo tempo em que esteja fazendo esse tipo de passe, ele está verbalmente e, na realidade, mentalmente, induzindo o espírito a adormecer. Mas uma observação muito importante. É muito importante que, ao mesmo tempo em que ele esteja verbalmente induzindo o espírito ao sono, ele esteja emitindo frases, ideias positivas que o espírito, quando desencarnar, ele tem aquilo como um desafio a alcançar. O que concretizar? Então, são 3 coisas que devem ser feitas. Os passes longitudinais e posteriormente dispersivos, tanto no coronário, aliás, no coronário, apenas. Ao mesmo tempo do passe, a indução verbal e mental. E terceiro, jogar como que fosse ideias positivas, óbvio, que o desencarnado, quando retornar à consciência, tenha aquilo como desafio a realizar. As referências, novamente, são 2. Uma nos bastidores da obsessão e outra nos tormentos da obsessão. Nos 2 casos, certo? São passes aplicados na matéria, no caso dos bastidores da obsessão, e nos tormentos da obsessão são passes na espiritualidade. Aliás, nos tormentos da obsessão, todos os passes que são mostrados são passes realizados no plano espiritual. Que o próprio plano espiritual diz, olha, é exatamente assim que deve ser feito na matéria. Esse aqui é o modelo. Por isso é que nós estamos usando como referência. Bem, 4º exemplo. 4º caso. Regressão de memória no espírito. Essa é uma situação muito importante. É a situação, nós não falamos aqui que uma obsessão
é um tumor? O tumor, às vezes, ele está entranhado. Quando a gente diz entranhado, significa o quê? Significa que ele tem ramificações em vidas do passado. Significa que ele está muito lá dentro do passado espiritual da pessoa. E isso pode ocorrer com o encarnado e pode ocorrer com um espírito que esteja desencarnado. Vamos começar com o desencarnado. Por quê? Porque nós dissemos que a referência básica para esse nosso trabalho é o trabalho do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que são aquelas 6 referências que nós citamos para vocês. Ótimo. Só que aqui nós citamos uma 7ª. Por quê? Porque tem um livro, que é, na realidade, uma série de 4 livros, que é do nosso amigo Hermínio de Miranda, chama-se História que os Espíritos nos Contaram. São 4 livros que começam com o primeiro, que chama-se História que os Espíritos nos Contaram, que é o relato, a transcrição, porque era gravação e foi feita transcrição, do diálogo entre o Hermínio de Miranda e um dos espíritos que passavam por uma regressão de memória. Então, ele retrata exatamente a situação e ele aplica passes, certo? Para ocorrer a regressão no espírito, para que o espírito, através da regressão, entenda a extensão do tumor. Entenda o porquê de hoje ele está dessa forma. Então, são situações em que está retratado. Em todos os casos, todos são exemplos, são mais de 20 casos só no Espírito de Contato, que retrata o diálogo entre ele e o Espírito. Primeiro, o Espírito no presente, digamos assim, e depois ele induz, e ele induz exatamente através de aplicação de passes. Há o retorno do espírito desencarnado a esse passado e identificação claramente do porquê da situação e da aceitação, que muitas vezes, do esclarecimento que está sendo dado. Muito bem. Por que nós estamos falando isso? Porque essa é uma situação que ocorre comumente na espiritualidade, que é o que trabalha, o que apresenta também no livro Tormentos da Obsessão, que são trabalhos feitos na espiritualidade. Então, você tem regressão de memória no espírito. Por isso que nós estamos colocando no espírito. Tá? Quais são a diretiva? Dispersivos no coronário e cerebral, seguidos de longitudinais. O nosso amigo Hermínio de Miranda, no livro dele, não entra em detalhes com isso. Ele entra em detalhes no diálogo. Aqui, nós estamos entrando nos detalhes. Mas mais do que isso, o nosso amigo Hermínio de Miranda não faz regressão em encarnados. Nesses livros. Nesses livros. Porque tem um outro livro, por exemplo, chamava-se Eu Sou Camille Desmoulins, em que o livro é a transcrição do diálogo entre a regressão de memória feita no encarnado, numa vida que ele teve durante a Revolução Francesa. Não o Hermínio, mas o encarnado. E aqui, a espiritualidade, dentro desses exemplos, dentro daqueles 6 livros, ocorre o caso em que a espiritualidade faz a regressão no encarnado, mas não durante a reunião mediúnica na matéria. A reunião mediúnica na matéria há o diálogo com o obsessor, posteriormente à continuação do plano espiritual, e lá a espiritualidade leva o espírito do obsediado, que está sobre o processo de obsessão, e executa uma regressão de memória.
nele, encarnado na espiritualidade. E aplica esses passos também, para que o encarnado identifique claramente o porquê do tumor. Feito esse esclarecimento, essa ajuda, esse entendimento, esse esclarecimento é apagado da mente do encarnado. Quando ele retorna para a matéria, ele vai se sentir melhor, mas não vai saber por quê. Então, a regressão de memória é um dos grandes momentos dentro das reuniões mediúnicas, de desobsessão em particular, em que você pode aplicar esse procedimento, esse tipo de passe, tanto para o espírito desencarnado, quanto para o espírito encarnado, mas em desdobramento na espiritualidade. Está claro? Muito bem. Quinto e penúltimo, que é a situação onde o espírito não está tanto realizando um processo obsessivo dirigido a uma pessoa. A maioria das vezes é uma obsessão coletiva, em que ele se apresenta na espiritualidade com uma conformação, certo? Uma espécie, ele mostra como um animal, como um diabo, certo? Eu me lembro, certa vez, o Chico relatando, em que ele, em certa ocasião, mediunicamente, ele viu um espírito que era um obsessor, não dele especificamente, mas dos trabalhos que eram desempenhados, certo? E o espírito chegou numa forma tipicamente que nós conhecemos do diabo, com tridente, cauda e tudo. E o espírito diz, eu sou o diabo. E o Cristo, o Chico responde, louvado seja o Senhor. E o Espírito dizia, eu tenho todo o poder das trevas. E o Cristo, louvado seja o Senhor. Seja, em outras palavras, numa doutrinação, certo? Deve-se evitar, primeiramente, a contenda, certo? Não adiantava o Chico dizer, você não é diabo nenhum, você não tem poder nenhum, certo? Em cada momento em que o Espírito estava fazendo as suas explanação, a espiritualidade estava atuando. Atuando como? Mediunicamente, aplicando passes, certo? Longitudinais e circulares no sentido anti-horário, nos chakras do espírito, para quebrar, é como fossem máscaras. Essas ideosplastias, que é um nome bonito, não? São como fossem vestimentas. Que o espírito, como tem capacidade mental, ele cria essas vestimentas para assustar o encarnado. Quando o encarnado, por exemplo, adormece, e se ele esteja sob um processo obsessivo, muitas vezes ele tem aquilo que são os pesadelos. Esses pesadelos vêm muito dessas máscaras, dessas vestimentas feitas para assustar. Assustando, a pessoa cai de vibração. Caindo de vibração, entra em sintonia. Entre em sintonia, o processo obsessivo se faz. Essa que é a ideia das ideosplastias. Então, se o doutrinador ou o dirigente mediúnico da reunião percebe que isso esteja ocorrendo através de uma intuição ou através da comunicação, é o momento de aplicar os passes com o objetivo de dissolver essas máscaras ou estas vestimentas, trazer à tona a realidade do espírito. Então, essas são situações que ocorrem também em reuniões de desobsessão, e não simplesmente de assistência espiritual, certo? Que seria de esclarecimentos simples. Então, são situações importantes,
certo? Em que deve ser aplicado o passe para, caindo essas vestimentas, estas máscaras, facilitar o atendimento e o socorro ao espírito desencarnado. Então, são passes longitudinais e depois circulares, no sentido anti-horário, porque é exatamente para desmanchar, quebrar essas vibrações. E, por último, que é o final, o término das reuniões, que seria os passes para o fortalecimento. Quando deveria se aplicar os passes já não com os médios mediunizados? O médio terminou as suas comunicações, se percebe que ele teve 2 ou 3 comunicações, todas elas pesadas, e que requer uma recarga, se a gente pudesse dizer assim. Então, a orientação são dispersivos, que é a limpeza, e depois de revitalização. Isso em casos específicos. Por quê? Porque o que o pessoal lá do Projeto Manuel Filomeno de Miranda tem como regra geral para eles é o passe coletivo para todos que participaram da reunião mediúnica de desobsessão ou de esclarecimento. Então, a norma geral é que seja feita um passe coletivo para todos. E havendo necessidade específica em algum médio, não em todos os médios, da aplicação de passes de revitalização do aparelho mediúnico, tudo bem. Se não houver essa necessidade, que seja os passos coletivos em toda a equipe que participou da reunião mediúnica. E com isso, nós finalizamos os 6 casos. Alguma dúvida? Ficou claro? Vamos entrar na parte final do nosso trabalho, que é basicamente, na realidade, quase uma síntese, certo? Em que, como vocês podem estar vendo na tela, nós já vimos a introdução, já vimos a tela, os passes. Vamos a uma conclusão. Nós queremos ver 2 aspectos nessa conclusão. Primeiro, lá no começo, estão lembrados? Nós vimos a importância das reuniões mediúnicas. Aqui a gente vai subir um pouco de nível. Qual é a importância da mediunidade? É um degrau acima. A reunião mediúnica é o exercício da mediunidade, um deles. E, por último, a relevância dos trabalhos espirituais para nós. Então, quanto à questão da relevância do exercício da mediunidade, tem 2 textos que estão na tela de vocês. Um do Emmanuel, 3, aliás. Um do Emmanuel, um do Alexandre, no Missionário da Luz, e um terceiro da Joana de Ângeles, num daqueles livrinhos, falo livrinho porque são pequenos, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, mas que eu acho que sintetiza tudo aquilo que poderíamos falar aqui sobre a importância da mediunidade, do exercício da mediunidade dentro da doutrina espírita, em que ela diz o seguinte, que está na janela à direita da tela. O médium que se desincumbe bem da sua tarefa realiza 2 reencarnações em uma só. O médium que se desincumbe bem da sua tarefa mediúnica realiza 2 reencarnações em uma só. Compreendem a extensão
daquilo que a nossa amiga Joana de Ângeles está falando, da enorme importância de eu ser um daqueles elementos do triângulo, ser elemento do trio essencial. Eu, através do exercício da mediunidade, que pode ser a mediunidade do médium, pode ser a mediunidade do doutrinador, pode ser a mediunidade do passista, pode ser a mediunidade do dirigente. O exercício das capacidades mediúnicas, bem no tempo, permite como eu tivesse em dobro os meus méritos. Isso é extremamente importante. E o que o nosso amigo Emmanuel destaca é que o exercício da mediunidade, numa reunião de desobsessão, através do atendimento a espíritos necessitados, é um exemplo patente da caridade sem olhar a quem e como. É o exemplo do samaritano, que desce do cavalo e ajuda o que está caído no caminho, sem saber quem é ele, de onde veio e para onde vai. O espírito que está caído no caminho e que bate na porta da mediunidade e que o médium atende, o dirigente atende, o doutrinador atende, não sabe de onde veio, por que ele está ali muitas vezes e nem para onde ele vai. É o exercício do bom samaritano na acepção da palavra. E isso fazemos todas as semanas, em muitos casos. Dá para compreender, então, por que a nossa amiga Joana de Ângeles disse que o médium, todos nós, podemos ter duas vidas numa só. E, por último, novamente, nós temos duas janelas nesta último slide, e nós vamos utilizá-las. Uma é do Dia das Cruzes, naquelas instruções psicofônicas. O outro é do Albino Teixeira, que foi um médium carioca, em que ele diz: quem é o melhor médium para o plano espiritual? Médium aqui não é apenas aquele que recebe o espírito. Médium pode ser o dirigente, médium pode ser o doutrinador, médium pode ser o médium pode ser o passista. Médium. Qual é o melhor médium para o mundo espiritual? Não é o que seja portador de múltiplas faculdades, mas é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Então, o melhor médium não é o que melhor doutrina. O melhor médium não é o que melhor recebe. O melhor médium não é o que melhor dirige. O melhor médium é aquele que está sempre procurando aprender e sempre disposto a trabalhar. Esse é o melhor médium. Novamente, já falamos das referências, desnecessário falarmos de novo. Dos livros, teríamos muito. Desobsessão, do André Luiz, Diálogo com as Sombras, do nosso amigo Gemílio Miranda, Diretrizes de Segurança, do nosso amigo Raul Teixeira e do Divaldo, Reuniões Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno Miranda. A FEB tem um trabalho extraordinário, que é a organização e funcionamento de reuniões mediúnicas, um grande trabalho. O nosso amigo Campetti, que também é ligado à Federação Espírita Brasileira, tem um livro recente, de 2008 ou 14, que é o Trabalho Mediúnico. Todos eles estão dentro desse lema do nosso amigo Kardec, que está à direita de vocês, que é o estudar, comparar e aprofundar. Cabe a vocês, depois do nosso trabalho de hoje à tarde, estudar, comparar e aprofundar. Foi por isso que nós demos todas essas referências, certo? Todo esse material de
suporte. O trabalho agora é estudar, comparar e aprofundar. Esses livros, eles têm um histórico que não cabe aqui, certo? Eles têm uma lógica no tempo, né? Mas não é o nosso objetivo aqui trazer a todos, mas, novamente, acima da diretiva do Kardec, que é o estudar, comparar, aprofundar, tem a diretiva do Espírito de Verdade, que é o amai-vos e instruí-vos. E o nosso trabalho desta tarde está dentro desta diretiva, dessas duas diretivas. Vocês vão receber todas a listagem dos livros. Novamente, todos os slides que nós apresentamos, o link com o vídeo e o trabalho em texto que sintetiza cada um desses 6 exemplos, sintetiza as importâncias da reunião mediúnica, as características, finalidades, objetivos. Ficou claro? Está claro? Eu acredito que todos que estamos dentro da doutrina espírita, nessa existência, temos muito a agradecer à doutrina, ao plano espiritual, aos mentores, por darem-nos o suporte, a ajuda, as diretivas de como exercer uma atividade que vai ser de ajuda ao outro, que pode ser o outro desencarnado, mas através desta ação, nos ajudar a nós próximos. Um grande abraço a todos. E nos vemos no futuro de 2021, com ou sem pandemia. Mas com certeza com a vacina, viu, Adalberto? Certo. Está me ouvindo? Tá. Estou ouvindo. Então, mas teremos a vacina e logo a gente vai poder, de repente, estar voltando, né? Esperamos assim, né, Adalberto? De qualquer forma, temos ferramentas aí da internet da modernidade para nos auxiliar, ainda que à distância. Bom, em nome da União Espírita, eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu de nos passar informações essenciais e muito importantes, não só para aqueles que querem conhecer, mas, sobretudo, os que militam na área, né, que estão desenvolvendo um trabalho na área, que é fundamental, porque eu tenho certeza, pelo convívio com muitas pessoas, há uma série de dúvidas e questões a esse respeito, quanto à prática mesmo, né? E aí você discorreu sobre vários aspectos e dá uma noção bem real para a gente dar, e a necessidade de você se inteirar dos fatos, das coisas, e depois colocar isso em prática, adequando a sua realidade, evidentemente, mas procurando, da melhor forma possível, agir na área com os ensinamentos, né, que são disponíveis para a gente nas obras e que você procurou fazer para a gente um apanhado bastante interessante. Então, quero, mais uma vez, agradecer. Esperamos poder contar com você numa outra oportunidade e faremos contato depois. E espero que os nossos amigos também que estiveram conosco tiveram a oportunidade também de ter absorvido todo esse conhecimento e, sem dúvida nenhuma, procurar colocar isso em prática. Nós vamos finalizar com a nossa... Se você tiver alguma coisa... Um abração a todos.
Nós vamos... E vou escrever para ficar registrado por escrito. Um abraço a todos. Ótimo. Bom, nós vamos encerrar, então, fazendo nosso agradecimento numa breve reflexão, né? Pensamento. Agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Maior, ao Mestre Jesus, pela oportunidade desta tarde de sábado, onde nós tivemos aí uns momentos muito importantes, valiosos para o nosso conhecimento, através de assuntos mais específicos, voltados para a tarefa mediúnica. Que todos nós possamos cada vez mais ampliar os nossos conhecimentos e, mais do que ter conhecimentos guardados, procurar colocá-los em prática nas tarefas das nossas casas espíritas. É uma forma de nós nos aprimorarmos e poder ter resultados satisfatórios, positivos no desenvolvimento das nossas tarefas. Que o Senhor nos ampare os trabalhadores da nossa casa, fortaleça o nosso companheiro Adalberto, para que ele continue nesse caminho de esclarecimento, elucidando a cada um de nós, tirando as nossas dúvidas, e nós só somos gratos a tudo isso. A misericórdia divina abençoe a todos, envolva todos nós, todos os companheiros de jornada, e que Ele nos proporcione, numa próxima oportunidade, momentos como esse, tão importantes e enriquecedores para todos nós. O Senhor nos deixe sua paz, hoje e sempre. Vida longa e próxima a todos. No futuro, né, Adalberto? Yes. Abração. Então, como diz o meu filho Gustavo, vamos contar até 3. 1, 2, e tchau. Até mais. Tchau.